Olá, queridos, graça e paz. Hoje, 11º dia de uma vida de fé e propósito. Como você se vê nas circunstâncias da sua vida agora? Se você tivesse que avaliar a sua vida com todos os problemas, com todas as lutas, com todas as bênçãos que você tem, como você avaliaria a sua vida hoje? Sabe, até aqui vimos sobre quem devemos crer, quem é Jesus, o Filho de Deus, e para saber como viver. Vimos no capítulo 2 o estado de perdição e condenação que estava judeus e gentios e como foram reconciliados por Jesus Cristo para formar um só povo, todos como filhos de Deus. Hoje estamos iniciando o capítulo 3, onde Paulo nos fala sobre servir a Jesus e sua igreja, mesmo estando preso. Paulo disse em Efésios 3:1 o seguinte: por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês gentios. Paulo foi um dos servos de Deus mais significativos, mais relevantes da história da igreja cristã. E com certeza podemos aprender com ele sobre algumas atitudes que na verdade podemos ter como crentes. Sabe, a chave que inspira o viver como servo de Jesus Cristo e também nos inspiram a escrever muitas cartas às igrejas que hoje encontramos nas Escrituras Sagradas. Sabe, o primeiro aspecto que me chama a atenção é como ele começa o capítulo e ele diz: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo considerava prisioneiro de Cristo e não de Nero, que na verdade mandou prender. Paulo aprendeu na sua caminhada de vida cristã, sabe, que ele deveria de alguma forma mudar o olhar, a atitude de vida e também das suas expectativas humanas. Sabe, ele devia ver a vida na ótica de Deus, com os olhos de Deus. Por isso ele escreve que é prisioneiro de Cristo Jesus, revelando assim a forma que ele se vê nas circunstâncias, ensinando a todos nós sobre como devemos nos ver diante das circunstâncias de nossas vidas. Sabe, muitas vezes as pessoas se veem como inútil, insignificante, sabe, pessoas que nesse mundo não têm nenhuma razão para glorificar ou dizer que Deus é bom. Paulo usa a si mesmo como exemplo para dizer e ensinar que Deus tem um grande plano para a nossa vida. Paulo ensina que devemos centralizar a nossa vida em servir aos outros por meio do corpo de Cristo. Sabe, muitas vezes dizemos que queremos servir, mas olhamos para nós e vemos tantas coisas que nos impedem de servir. Você quer servir, mas se acha incapaz de fazê-lo? Não se vê como uma pessoa que os outros darão atenção, crédito ou até mesmo aceitarão a sua ajuda? Paulo teria todas as desculpas e justificativas para não querer servir, para não desejar fazer alguma coisa para Jesus e sua igreja, mas ele assume que se vê como um prisioneiro de Nero em Roma, mas prisioneiro de Cristo, estando a serviço de Cristo. Em vez de ele se ver na prisão, impossibilitado de servir, ele se enxerga como um servo de Cristo, alguém disponível para servir a Cristo e sua obra, mesmo estando preso. Você está disponível hoje para o reino de Deus? Há disponibilidade para o agir do Espírito Santo? Que casa, na verdade, é habitada hoje pela sua vida? Como você se vê como habitação do Espírito Santo de Deus? Sabe, o Império Romano podia até prender Paulo, podia algemá-lo, mas não podia impedi-lo de orar e clamar por todas as igrejas. Não podia impedi-lo de servir o povo de Deus, escrevendo-lhe cartas de próprio punho ou ditando para que outros escrevessem e entregassem. Mesmo como prisioneiro, Paulo servia a Jesus e servia aos outros, servia a igreja. E a prova de que ele serviu ao Senhor não são as cartas que escreveu às igrejas ou às pessoas, contando o seu testemunho de vida, de sua experiência como Senhor, de seus conselhos e orientações. Estas cartas
fazem parte das Escrituras Sagradas que temos livre acesso hoje. Quero dizer mais uma coisa a você. Sabe o que motivou o Império Romano a condenar Paulo? Quando lemos em Atos, fica claro que foram ciúmes e a ira. Isso porque ele pregava a mesma mensagem de salvação e de restauração para os judeus e gentios. E naturalmente, Satanás se aproveitou desses sentimentos de inveja e ira para inflamar o coração das autoridades para o prenderem. Isso também pode acontecer conosco. As pessoas podem ter ciúmes, invejas, ira contra nós e podem ser instrumentos de Satanás para nos prender nas circunstâncias difíceis do trabalho, da família, da igreja. Mas guarde bem o que vou lhe dizer. Mesmo que saibamos que Satanás trabalha para destruir, podemos ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabe, Ele governa a história e também a nossa vida. Por isso, não dá para passar os olhos desapercebido de alguém que tem comandado e controlado as nossas vidas. Sabe, em segundo plano, Paulo diz: sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Paulo se considerava um prisioneiro de Cristo por amor. Ele estava preso por pregar para os gentios, sabe, uma forma de reconciliação com Deus e reconciliando-se também com os judeus, para se formarem um só corpo em Cristo Jesus. A missão de Paulo e o seu propósito de vida o ajudou a ver o controle de Deus em todas as coisas. Mesmo quando tudo parecia fora do controle, Paulo sabia que mesmo na prisão, Deus estava com ele. Poderia usá-lo para trabalhar em benefício de outras pessoas, principalmente daqueles que estavam sendo impactados pelo Evangelho de Jesus. Sabe, a sua vida tem sido canal para impactar pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, pessoas que precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos, nações, raças, tribos e línguas. A sua vida tem sido instrumento de Deus para que você possa anunciar o Evangelho de salvação às pessoas que estão à sua volta. Então, como você tem visto se portando principalmente naqueles momentos difíceis de vida, na família, na saúde, no trabalho, na igreja? Paulo nos ensina que o propósito de Deus para nós é de que vivamos em todos os momentos como servos de Cristo, a serviço de Cristo. Pense nisso. Você pode servir ao Senhor da forma que, na verdade, estão fora do seu controle. Talvez as circunstâncias digam para você que não vai dar para fazer nada, mas o Senhor está dizendo para você assim: siga em frente, o alvo é Cristo. Pode confiar, estou no controle de todas as coisas. Sabe, se tem alguém que está no controle das nossas vidas, esse alguém é o Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir. Deus, somos um povo privilegiado. Quando poderíamos, Senhor Deus, estar, na verdade, olhando apenas o agir das Tuas mãos, o Senhor nos dá o privilégio de sermos instrumentos nas Tuas mãos para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Ó Deus, para anunciar boas novas de salvação e para mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, nada foge do controle das Tuas mãos. Por isso, Deus, nós te louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus que se faz presente em todo o tempo das nossas vidas. Deus, muito obrigado por ser alguém que tem se importado comigo, se importado, Senhor, com o Teu povo. Oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Como você se vê, então, nas circunstâncias de sua vida agora? Espero que você se veja diferente de como você tem vivido até hoje. Olha, eu queria só te fazer uma pergunta. Por quais motivos você tem hoje para ser grato e servir ao Senhor? Então pense nisso. Você pode ser alguém que pode ser instrumento para abençoar vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e nós estamos vivendo uma série de devocionais de uma vida de fé e devoção ao Mestre Senhor dos Senhores. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fique em paz.